Olá, anjos! Começando as nossas palestras agora. Como eu havia prometido para vocês, eu tenho muito cliente, muito aluno que vem de fora de São Paulo e até por uma comodidade desse universo tecnológico de facilitar a nossa vida, vocês iam me pedindo, então montei para vocês uma palestra do que esperar da astrologia e dessa regência do Sol para 2020. Deixem nos comentários depois sugestões de outros temas que vocês gostariam que eu falasse a respeito, que eu vou escolher alguns para o próximo mês. Sempre na primeira dezena do mês eu vou passar essa palestra aí para vocês, tá bom? Fiz um scriptzinho aqui a próprio punho das coisas que eu vou falar a respeito para vocês. Eu gosto sempre de fazer as minhas anotações, né, para poder deixar uma forma mais didática das pessoas compreenderem, porque eu sei que no vídeo vão assistir pessoas que não entendem absolutamente nada de astrologia, que são curiosos de astrologia, alguns que já estudam, alguns que já são astrólogos. Então é interessante eu falar desde o beabá, né, ser bem didática até uma parte mais profunda. Bom, o que esperar da astrologia para 2020, já que a gente tem um sol regendo aqui? Eu vou começar em 2017 falando. Porque em 2017 nós começamos uma curva descendente zodiacal. O que é isso? Foi um momento marcado, vamos colocar karmicamente, para a humanidade começar a criar uma consciência planetária maior. Nós estamos vivendo nesse momento no planeta uma falta de consciência e empatia para com os seres, sejam os seres humanos, sejam os animais. Basta você ligar a televisão, as mídias sociais, vocês vão ver quanta carga de informação que a gente tem, quanta ligação religiosa, quanto se fala de espiritualidade, de diversas religiões, e ao mesmo tempo quanto nós estamos vazios, sem sensibilidade para com o outro. Então, esse religar divino, essa conexão divina, ela está acontecendo muito da boca para fora e muito virtualmente, e não promovendo o que deveria ser promovido, que é uma transformação interna. Então, lá em 2017, nós começamos esse ciclo com a regência de Saturno. Saturno é um planeta que ele traz uma cobrança maior de responsabilidade. Ele traz na gente uma criação quase que obrigatória de pegar a vida com prioridade e olhar aquilo que a gente não está fazendo bem feito, porque tem uma energia maior nos olhando e depois a gente vai ter que prestar contas disso. Saturno vem dizer pra gente, olha, caminha corretamente, caminha com retidão, porque tem um universo maior acima de você e depois você vai ter que responder por isso. 2017 começa esse ciclo, então, descendo, por isso que a gente fala que é descendente, a roda zodiacal, porque é cobrança. Lá em 2018, nós temos Júpiter, então as pessoas ficam todos, né, quando sabem, Júpiter que vai reger, que legal, tal. Júpiter é um planeta de expansão, de crescimento. É, mas Júpiter também rege as leis, também rege a fé, a religiosidade. E aí você pega um Júpiter que vem de um ano pesado, que é 2017, de cobrança, um Saturnão ali danado, até castrador, e vem um Júpiter que fala: você não plantou bem? Opa, então tá lá a lei te cobrando, tá ali o juiz batendo na tua porta e falando: isso daqui não tá legal. E você desce mais um pouquinho essa curva. Aí chega 2019, vem Marte, Marte muito acelerado, muito rápido, muito agressivo, muito agitado e executando aquelas leis, né? Como se o juiz do ano anterior falasse: a tua sentença é essa, e em 2019 a polícia viesse e falasse: tá preso, né? Então vamos levar, vamos executar a lei que foi dada por Júpiter. Um ano difícil, difícil mundialmente, não com exclusividade para o nosso país, difícil nas ações das pessoas, difícil em termos de natureza. Um ano que tem um regente que, se você não conseguir compreender muito bem a execução de Marte, você ficar rodando, patinando no lugar e leva para os outros anos problemas. E aí vem 2020 com o Sol, né? Descemos mais, eu vou dizer até que a gente deu uma descida ladeira abaixo 2019
E aí vem 2020 com o Sol, o pessoal vem com todo entusiasmo, já que o Sol é um doador de vida, já que o Sol é saúde, é expansão, é sucesso, é tudo de bom. Só que o Sol também ilumina, e ilumina aquilo que está obscuro, ele traz revelações. 2020, um dos grandes motivos de eu escolher esse tema para a palestra foi para, de repente, poder ajudá-los a criar uma transformação pessoal, porque se é necessário, eu como terapeuta integrativa, como mestra reikiana, não só astróloga, numeróloga e oraculista que sou, mas assim, como principalmente terapeuta integrativa, eu busco transformar tudo ao meu redor, né? Para melhor, tento, pelo menos, tento me transformar. Estou num caminho de busca muito grande de o que eu preciso mudar, o que eu preciso me melhorar, o que eu preciso ser até de exemplo para os outros. Porque não adianta você falar e não ser de exemplo no teu dia a dia. E aí esse sol vem e fala para você, transforma. Ou você escolhe um caminho de transformação, ou vamos descer um pouco mais essa ladeira. Não é mesmo? E aí assim, esse sol doador de vida, esse sol que traz essa vontade enorme de viver, que favorece o nosso magnetismo, lembra que ele rege o signo de Leão, o nosso charme pessoal, a nossa força de vontade até e generosidade, bem planejado, ele só tende a trazer realização para a gente. Ele vai ser realmente um ano de conquista, um ano bom. Mas se esse sol pender para tudo que eu vinha ocultando na minha vida até então, para tudo que eu vinha mal resolvido até então, para tudo que eu vinha em segredo, ele vai ser revelador. E se você não tiver preparado para essas revelações, é um ano que é derrocada. Por isso, vamos estar atentos às dicas que eu vou dar. Eu vou indicar para vocês pegarem caneta, papel, tá? Para anotar algumas dicas que eu vou dar para vocês e refletir muito a respeito para facilitar a vida aí para vocês. Aí você fala, ai Dani, que coisa pessimista, né? Você começa uma palestra já falando que vai ser uma derrocada. Não é isso, gente. Vamos ser realistas, né? Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar que o sol vai tirar vocês de uma depressão. Não, o sol não vai tirar. Ele ilumina. Ele pode te afundar mais ainda se você não tiver uma mente boa. Não vou falar para vocês, o sol vai trazer dinheiro. Se você não fez as escolhas certas, por exemplo, uma pessoa que sonegou imposto até então, chega um ano do sol, isso pode vir à tona. Dá para vocês entenderem? Então a gente tem que criar essa consciência assim de responsabilidade, que deveria ter começado em 2017, 3 anos passaram e a gente está aqui empurrando com a barriga. Para o próximo ano, 2021, a gente tem uma regência de Vênus. Ainda estamos descendo nesse ciclo zodiacal, porque Vênus ele vai trazer para a gente um amor universal. É hora da gente aprender a amar coletivamente. É hora de você olhar as diferenças culturais, as diferenças políticas, as diferenças religiosas e ter empatia, se colocar no lugar do outro e compreender como eu posso julgar um árabe se eu nasci no Brasil. Como eu posso julgar um chinês se eu nasci no Brasil? Eu não estou na pele deles. Como eu posso, no próprio Brasil, né, julgar de repente um nordestino? Eu nasci em São Paulo, para mim a vida já foi maior, com maior facilidade. Então, vai ser um ano 2021 para a gente criar essa consciência de se colocar no lugar do outro, de falar, pera um pouquinho, o que a gente está fazendo com a natureza, né? Estamos ainda sob o domínio de Marte, ele ainda rege a gente até dia 20 de março, quando entra o ano novo astrológico e daí começa realmente o sol, por isso que vocês estão vendo tantos incêndios acontecerem, né? Esse incêndio enorme que está acontecendo no momento na Austrália, ele vem vindo desde setembro, não é de agora, mas agora pegou proporções enormes, com temperaturas altíssimas, porque é o Sol chegando e Marte partindo, então isso está em combustão, está forte. Por isso que a gente vai ver, se a gente não mudar, a gente vai destruir o planeta de tal maneira que não vai sobrar ser humano daqui a pouco, né? Você ouve uma notícia que de repente quantos milhões de animais sendo mortos, aí, mas e daí? Daí eu não sou animal, né? Não tô lá na floresta com eles. Não é e daí, gente.
são irmãos nossos, eles estão no planeta como a gente, eles também estão em evolução com a gente, e nós estamos deixando eles serem destruídos de uma maneira cruel, né? Por isso, Vênus vem para o próximo ano e cria em você uma consciência emocional. Não vai ser um Vênus, ai, ano de Vênus, vou encontrar o amor da minha vida. Pode ser que sim, dependendo do teu mapa, pode ser que seja um ano ótimo para isso. Mas antes de mais nada, você vai encontrar o amor planetário, o amor universal, a consciência de que se a gente não mudar, não se transformar, não se colocar no lugar do outro, não adianta entrar em crises políticas, em crises religiosas e falar que o que você escolheu é o melhor para a tua vida e para a vida de todo mundo. Você vai criar uma consciência para 2021 de que aquilo que você escolheu é bom para você, apenas para você. E isso não deve afetar a vida do outro. Você não vai poder interferir ou prejudicar a vida do outro com as suas escolhas. Olha que profundo para o próximo ano. Aí chegamos lá no fundo do poço, né? E começamos, e quando a gente chega no fundo do poço, eu sempre falo, uma boa taurina que sobe renta, a gente bate o pé no chão e sobe, né? Entramos então num ciclo ascendente. Vamos crescer nessa roda zodiacal aí, finalmente assim espero, e com 2022, um ciclo que começa o ano sendo regido por Mercúrio. Mercúrio é o planeta do nosso racional. Ele rege as questões de comunicação, também algumas tecnologias, do nosso conhecimento. Então, eu passo, por isso que eu falo que é um ciclo kármico, eu passo por aprendizados muito profundos que vão me levar a um conhecimento. Quem de vocês estiver assistindo, que já passou, por exemplo, por alguma perda grande, sabe o que é adquirir um conhecimento. Quem passou por um problema de saúde mais sério, que estiver aí assistindo, sabe o que é um aprendizado, sabe que você vai valorizar a vida de uma outra forma. Quem passou por uma questão de um divórcio, de uma separação, sabe como você vai levar para um outro relacionamento, um outro olhar. Então, Mercúrio ele mostra pra gente o que você vem passando desde 2017. Agora é o momento de pegar esse conhecimento e jogar com outro olhar para sua vida. E aí a gente começa a caminhar. A partir do momento que eu sei para onde eu estou indo, que eu tenho o conhecimento, fica mais fácil. Então eu começo a subir essa curva, tá? Falando especificamente agora de 2020, dessa regência do Sol. Como que ele vai pegar nos aspectos voltados, por exemplo, para a natureza, para a política? Nós vamos ter aí, neste ano, uma grande conjunção de planetas, planetas um pouco até mais lentos, mas uma grande conjunção de Saturno, Júpiter, Plutão e Marte. E eles vão estar em signos de terra, mais propriamente Capricórnio e Touro, o que traz uma lentidão. Eu vou falar um período específico aí de 2020 para vocês daqui a pouco. Então, vai trazer uma certa lentidão em relação principalmente à parte de política. Eu vou falar que vai ser um marco, porque assim, ou a gente cria essa consciência, esse despertar da consciência que eu tô falando tanto para vocês a partir dessa conjunção e pensa no coletivo, principalmente nas questões políticas, e as pessoas começam a verificar que não adianta governar só para quem tem muito dinheiro, não adianta governar para uma parte da população, seja qual governo for, tá? Mundial. Não adianta. Olhar sim para as minorias com um olhar de e se eu tivesse vivendo no lugar, né? E se eu tivesse naquela pele, como seriam os meus direitos? Então, os governos eles vão entrar em crises mais profundas em 2020 porque tudo vem à tona, tudo vai ser exposto. E a gente está cansado de ver corrupção pelo mundo, não é? Corrupção não foi inventada no nosso país, não é privilégio só nosso, vamos colocar assim. Então, nós vamos ter muitos escândalos, muitos casos vindo à tona para que se faça essa limpeza. Eu só posso limpar se aquilo vier à tona. Se vocês achavam que a gente vem desde o mensalão com escândalos vindo à tona, foi pouco, tá, gente? Esse ano vocês vão ver quanta coisa vem, não só Brasil, em termos de Brasil, mas mundial. E grandes políticos aí de carreira
vão dançar nessa história. Pessoas que têm muito essa visão de que o político veio para salvar e não para nos servir, que é a obrigação deles, afinal, nós colocamos eles lá, vão assustar um pouco, vão se frustrar um pouco, porque vai sair muita coisa desse armário e a gente vai ter que lidar com reconstruir o mundo politicamente. Renovação. É necessário, né, gente? Esse excesso de planeta posicionado em Capricórnio e em Touro, também em signo de terra, na natureza vai anunciar muitos terremotos, erupção vulcânica. A gente ainda está vivenciando, como eu falei, incêndios, porque estamos na energia ainda de Marte, até dia 20, quando entra o signo de Áries, que é o primeiro signo da roda zodiacal. Por isso que a gente fala que o ano novo astrológico não entra em janeiro, ele entra em final de março, dia 20, que é quando entra o signo de Áries. E aí, nesse momento, a gente passa a ter esses fenômenos da natureza mais acontecendo com maior frequência, infelizmente. Então, terremotos, deslizamento de terra, tudo que envolva acidentes com terra, erupção vulcânica, e isso cria uma outro olhar sobre pontos exatos do planeta em que a gente vai ter que ajudar mais coletivamente e se transformar. Até locais que a gente não esperava, que não tem o hábito de se ter de repente um deslizamento de terra, um terremoto, ou vulcões extintos vindo à tona sem as pessoas esperarem. Então, na astrologia mundana, que a gente chama, que é a astrologia que você calcula, por que está acontecendo um incêndio na Austrália? Por que acontece um furacão em tal lugar? Então, a astrologia mundana, ela vai mostrar muito nesse momento para a gente essas explicações nesses locais que acontecerão, tá? Mais um ponto que a gente vai ter é o fato da gente ter por outro lado, um Urano em Touro. Esse Urano ele vai retroceder, vai voltar para o caminho direto dele, depois ele retrocede de novo, e isso faz com que, já que o Urano desperta questionamentos, rebeldia, e ele é altamente tecnológico, ele é o planeta das invenções tecnológicas e da consciência humanitária, não é à toa que ele rege o signo de Aquário, né? O aquariano é o mais humanitário dos signos. Então, este é o momento que Urano vai chacoalhar a gente, vai falar, olha, vamos trazer novas possibilidades, novas invenções, novas tecnologias, novas formas até da gente se alimentar, da gente pensar uso consciente da terra, né, do plantio, uso consciente da alimentação, uso consciente por exemplo, de carro, da poluição, como controlar, uso consciente do lixo, da parte ecológica, de separar o lixo, de reciclar, usos conscientes, é o que o Urano vem trazer. Então, por um lado, isso é interessante, né? Também temos um Netuno que continua em peixes e vai trazer uma busca, principalmente como o Netuno ele é muito espiritual, ele traz um campo onírico de sonhos, um campo de inspiração. E esse campo espiritual, né? Ele é o regente de peixes, não é à toa. Esse Netuno vai criar uma consciência de tratamentos integrativos, então cromoterapia, reiki, acupuntura, né, medicinas que vêm vindo num crescente maior e que até então, por anos, elas foram deixadas à parte, como a ayurvédica, a medicina chinesa e outras tantas, vão dar um boom. As pessoas vão buscar essa integração com esses tratamentos para a medicina tradicional, e a parte espiritual vai casar junto com a científica. Eu sempre falei que a medicina ia estar perfeita o dia que ela casasse com a espiritualidade ia estar perfeita o dia que casasse com a medicina, com a ciência. E esse é um momento que vem, né, para este ano e para depois a gente continuar crescendo e crescendo mais, e esse Netuno em Peixes vai facilitar, vai refletir isso para a gente esse ano. Bom, então pega agora a caneta, pega aí o papel e anota. Eu vou colocar para vocês
5 questões, é reflexão. Né? Eu gosto muito de filosofar a respeito da astrologia. Eu gosto de estudar os arquétipos. O que são os arquétipos? Os símbolos que estão por trás. Eu sou professora de mitologia em universidade, gente. Então, para mim, é importante eu ver o mito que está atrás de um Sol, o mito que está atrás de Marte, né? O mito que está atrás de uma Lilith que eu vou falar para vocês, que está por trás de uma constelação. Por quê? Como já diria Joseph Campbell, um grande mitólogo que existiu, nada mais somos do que o reflexo do mito. Né? Nós divinizamos o mito e nós vivenciamos ele dentro da gente no nosso dia a dia e nem percebemos. Então eu gosto de refletir, porque através da reflexão é muito mais rápido eu chegar na consciência de vocês compreenderem a intenção com que eu estou dando essa palestra para ajudá-los, do que eu chegar aqui e falar assim, olha, Sol em Touro, ai, ótimo para ganhar dinheiro, maravilhoso. Sol em Libra, ai, cuidados estéticos vão estar maravilhosos, é um ano ótimo para isso. Dá para vocês entenderem? É empobrecer demais o que esse mundo zodiacal pode nos propor de autoconhecimento. Então, anotem essas questões e nos próximos dias eu vou colocar assim: vocês têm um prazo até dia 20 de março para responder isso para vocês. Sabendo responder essas 5 questões, eu garanto que vocês vão ter um ano muito bom. Não sabendo responder, vocês vão patinar, 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 patinar e vai parecer aquele cachorro comendo o próprio rabo, sabe? Vai ficar num lugar dando voltas sem ter uma diretriz, um rumo, um foco para vocês deixarem fluir melhor a vida de vocês. A astrologia não tem nada a ver com religiosidade, ela é um estudo muito profundo, milenar, científico. É sim uma ciência, embora muita gente tente colocar a astrologia ainda nos dias de hoje como algo superficial, mas não é, é muito profundo e transformador. A astrologia é reforma íntima. Então, essas perguntas vão ajudar vocês a se reformarem intimamente e verem o que eu tenho que refletir, tá? A primeira é o seguinte: 2020. Eu tenho que aprender a definir a minha vida. Então, a pergunta é: o que eu quero para a minha vida? Foque em uma coisa. Eu quero casar, quero ter filhos, eu quero um emprego melhor. Geralmente a gente vai tudo no material, né? Estamos num plano físico, então a gente começa muito nesse ter. O que eu quero ser? Joga para o ser. Eu quero ser feliz. Como? O que me faz feliz? E como eu vou à luta disso? Tá? Foca um assunto. Se realmente a tua prioridade é trocar teu carro, vamos pegar um aspecto material? Ok. Então, como eu vou fazer isso? Isso é necessário para mim? É isso que eu quero fazer em 2020. Esse é meu projeto de 2020, tá? A segunda questão é perguntar a si mesmo onde você quer colocar a tua força. Para que as coisas aconteçam, gente, você tem que ver, focar, né? Colocar tua força em que área, em que assunto da tua vida. É o material? Ok. É o afetivo? Ok. É saúde? Ok também. É no teu meio social? É num projeto de uma viagem? É em estudos? É em conhecimento? É um aprimoramento? É um curso de aprimoramento profissional que você quer fazer? É no teu meio familiar? Onde você quer colocar a tua força? É o segundo tópico para você analisar e refletir, tá? Temos ainda 2 meses e uns diazinhos aí para refletir, dá para meditar bem a respeito. Terceira proposta de pergunta que eu vou colocar aqui para vocês: existem pendências na minha vida? Existem segredos? Algo escuso, a esconder? Porque, como eu falei, o sol vai iluminar. Então, se tem, como eu vou agir se isso vier à tona? Já esteja preparado. É bom vir à tona? É melhor eu revelar antes? É melhor eu deixar acontecer, pagar para ver? Então, analise isso. Vou dar um exemplo bem simples que eu já citei aqui. Você fala tanto da parte material, ok. Você paga seus impostos em dias? Não? Então, corre. Vai organizar isso na tua vida. Nem que você tenha que parcelar, ver.
Ah, eu não pago porque eu não tenho retorno nesse país. Gente, se todo mundo for pensar assim, nunca a gente vai ter retorno nesse país. Corrupção vem de base e não vem de ponta, tá? Como diria meu queridíssimo Leandro Carnal. Corrupção vem de base e não vem de ponta. Então, faz a tua parte. Aproveita, vai lá, tenta negociar. Ah, eu traio meu marido, minha esposa, eu tô num relacionamento afetivo, mas eu traio há anos. Não tá na hora de você tomar uma decisão? Será que vale a pena você continuar nesse relacionamento? Você não vai trazer mais sofrimento para as pessoas se você se mantiver assim? E se elas descobrirem do que agora você colocar um ponto final e retomar a tua vida e escolher um outro caminho? Então, são reflexões que vocês vão ter que fazer. O que eu guardo de segredo? E o que eu vou fazer com esse segredo que eu guardo, tá? A quarta pergunta que eu proponho para vocês é: o que você precisa fazer para se reformar intimamente? Ah, é um ano que a minha reforma íntima tá ligada à minha saúde, né? Eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero melhorar uma questão de saúde que eu tenho crônica. Então, eu vou propor a minha reforma íntima para isso. Ah, não, a minha reforma íntima tá em relação às questões profissionais. Eu quero um caminho melhor profissionalmente. O que que eu tenho que fazer para me transformar? Gente, isso é um exercício difícil, não é fácil. Antes de eu dar essa palestra para vocês, eu defini, eu tenho esse hábito, né? Como eu falei para vocês, ó, já sei qual vai ser o regente do outro ano, do outro ano, do outro ano, do outro ano, a gente tem dentro da astrologia, um gráfico, um cálculo que a gente faz para saber os regentes do ano. Prometo que qualquer dia desses eu ensino para vocês como faz, porque não é muito difícil. E aí, você já tendo essa visão, você já começa a se preparar, não em curto prazo, mas em longo prazo. Então, as minhas metas e objetivos eu venho conquistando. A gente fala que prosperidade é uma faixa energética, é uma faixa energética, mas que se você não vier a plantar, também é muito fácil falar, é uma faixa que eu tenho que alcançar. Você tem que plantar, você tem que fazer a tua parte, né? Existe um ditado árabe que fala assim: eu acredito em Alá, mas eu prendo o meu camelo. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Por isso é que eu busco, ao saber sobre quem é um regente, fazer algumas reflexões antes. Essas reflexões, como eu estou falando, são para o sol. Então, o que que você precisa reformar? Eu pus uma série de coisas que eu quero reformar para mim esse ano, que eu tenho consciência que eu tenho que me transformar, entendeu? Alguns limites que eu tenho que pôr, que às vezes eu não coloco, e aí depois eu me sobrecarrego. E como todo ser humano, minha mãe tem o hábito de falar que desde Adão e Eva a gente busca um culpado para os nossos problemas. Aí, como todo ser humano, eu vou buscar a culpa no outro. Eu me sobrecarreguei por causa do outro. Não, me sobrecarreguei porque não pus limites. Então, comece a refletir o que você precisa reformar intimamente. O que para você não tá legal. Se você não consegue fazer essa reflexão, gente, simples. Pergunta para 3 pessoas do teu convívio e fala assim: eu quero que você me dê a minha melhor qualidade e o meu pior defeito. E você vai ouvir a qualidade, legal, lindo, maravilhoso, assimilar, mas o teu ouvidinho vai ficar defeito, 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 e é aqui que eu vou ter que trabalhar, tá? Porque quem tá ao nosso lado consegue enxergar. A gente às vezes não consegue. Você não consegue ver que às vezes você pode ser grosso com as pessoas, achando que você tá sendo sincero, né? Franqueza não é sinônimo de grosseria. Às vezes você pode achar que você está sendo generoso com uma pessoa e na realidade o que você está fazendo é enredando essa pessoa para ter um poder e na hora que você precisa você joga na cara. Dá para vocês entenderem? Então, são reformas íntimas que a gente tem que fazer. Se você não consegue chegar e se olhar e conhecer isso, vá até uma pessoa da tua confiança, uma pessoa que você sabe que vai te responder sinceramente, que não vai estar inventando o defeito para você nem a qualidade, e ouça. E fala, bom, é aqui que dói, sabe? Que cutuca lá a ferida que dói, que eu vou ter que me transformar. Vocês vão se surpreender como quantas vezes vocês não têm a ideia de coisas que vocês fazem para os outros e que vocês não tinham ideia que vocês tinham que se reformar.
tá? Mais uma coisa para gente colocar aí, a quinta questão é: o que você precisa aperfeiçoar? Ok, tem coisas que já são boas, lembra as qualidades que a pessoa te passou? Mas eu posso ser melhor nisso? Eu posso me aperfeiçoar? Porque ao me aperfeiçoar, eu vou ser grato ao universo, grata à oportunidade de eu estar aqui evoluindo, grata a poder levantar todos os dias e olhar que só por hoje eu vivo de uma maneira saudável, que só por hoje eu tenho uma casa que me abriga, que só por hoje eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho afeto, eu tenho livros, né? Eu tenho os meus tesouros pessoais. Então, foquem no que você precisa se aperfeiçoar. Se esse aperfeiçoamento demanda estudar, vá em busca. Gente, hoje em dia só não estuda quem não quer, né? Eu falo que eu adoraria ter todo esse universo digital a meu dispor há 20 anos. Gente, como eu teria estudado, né? Em casa eu tenho uma biblioteca, porque eu amo ler, eu adoro estudar. Eu falo que é o meu maior tesouro, eu não construí uma vida cheia, né, de joias, mas construí uma vida cheia de livros que são o meu maior tesouro, que eu chego a ser até um apego neles e um pouco de ciúme, só para vocês terem uma noção. Era o sonho da minha vida ter uma casa que eu ia poder montar uma biblioteca, hoje eu tenho. Então, gente, eu indico para vocês buscar aquilo que vocês precisam aperfeiçoar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu queria muito buscar um pouco mais de aprofundamento de floral, que é uma terapia integrativa que eu adoro, que há anos eu sou terapeuta floral de Bach, e queria muito fazer o curso dos florais do Zé Aleixo, né? Eu vinha buscando e tive a oportunidade. Então, estou estudando, vamos embora. São 4 anos de estudo, são 4 módulos profundos. Ai, como que você arruma um horário? A gente arruma. Então, você querendo se aperfeiçoar, você vai em busca. Então, me reformei, iluminei aquilo que estava oculto, escolhi novos caminhos, escolhi meu foco e principalmente me aperfeiçoei para me transformar. Tá feito o ano para vocês. Se até dia 20 de março você conseguir responder essas 5 questões, refletir em cima deles, ou pelo menos 3 delas, eu garanto que vocês vão ter um bom ano. Vocês não vão ficar patinando e perdendo tempo, porque nós não temos tempo. Tempo é escasso para nós. Vou beber uma aguinha. Eu falo demais, né, gente? Como eu falei para vocês, por isso que eu fiz script. Tempo é escasso para nós, né? Nós temos uma vida limitada fisicamente nesse plano. Então, ou a gente melhora esse planeta, ou melhora, não tem como voltar atrás, ou buscar subterfúgio, atalho, não tem como, tá bom? Bom, vou falar mais pontualmente dos signos agora para vocês, para ver como ele como reflete, né, esse ano astrológico para os signos. Os signos de fogo, ou seja, Áries, Leão e Sagitário, que são regidos por fogo. Vamos imaginar assim, ó, vamos lá no arquétipo. Você consegue segurar fogo na mão? Não, porque ele queima. Um fogo sem comando, ele alastra, vide os incêndios, né? Então, o Sol vem e ele gera mais energia, gera mais energia, gera mais energia. Então, se os signos de fogo já são mais impulsivos por natureza, mais ativos, mais agitados, até um pouco mais agressivos por natureza, isso vai pegar mais. Então, os signos de fogo vão ter que saber segurar um pouquinho, botar um pouquinho de freio, para isso facilitar a vida deles esse ano. Senão, fecho o negócio sem pensar, compro sem pensar, me meto em dívida sem pensar, entro num relacionamento sem pensar, me divorcio sem pensar, tudo vira sem pensar, tá? E aí não dá, tá? Tem que ter planejamento. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio. O Sol vai ajudar bastante na questão prática material, sim. Vai ser um ano bom de terra, materialmente. Mas
Como os signos de terra eles tendem a ser um pouco mais lentos, o Sol gera um pouquinho de mais dinamismo, tira um pouco da preguiça dos signos de terra. Por outro lado, se esses signos tiverem, porque o signo de terra também gosta de guardar segredos, se eles tiverem segredos mais ocultos, tem que tomar cuidado com esse Sol que vai iluminar, como eu falei para vocês, tá? Signos de ar, então Gêmeos, Libra e Aquário. O aprendizado maior desses signos é saber decidir, né? O geminiano, por exemplo, de manhã ele pensa uma coisa, tarde ele pensa outra, à noite ele pensa outra. Libriano é aquele muro de instabilidade, não sabe se vai, não sabe se volta. O aquariano ele decide, mas depois ele para pensar, reflete, 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 daí ele volta atrás, daí ele decide de novo. Então, assim, decisão. Por um lado, o Sol impulsiona, então isso vai ativar. O que tem de melhor, como signo de ar é o mental, né? Eles regem o nosso mental, o conhecimento, vai ser um ano maravilhoso para vocês investirem em estudo. Seja um aprimoramento profissional, seja um estudo, eu sonhava fazer corte e costura, vai, faz. Eu queria estudar reiki, vai. Eu quero fazer um curso de idiomas, vai. É um ano bom para estudo para vocês, tá? Signos de ar. Então, vale a pena ir atrás do conhecimento. Signos de água. Então, aqui eu estou falando já de Câncer, Escorpião e Peixes. São muito emocionais, é a água, né? Vamos lá no arquétipo: fogo eu não moldo, ele alastra. Terra eu consigo colocar num vasinho, num potinho, eu moldo, seguro até na mão, ela é mais segura. Né? Ar eu não seguro, eu posso invasar o ar, mas se eu abrir ele escapa, a terra não. Né? E água eu até moldo, mas eu não consigo segurar na mão, ela consegue escapar de alguma forma. Então, eles são muito emocionais, eles têm essa instabilidade mais emocional. E o grande aprendizado de 2020 para esses signos vai ser saber se adaptar a essa instabilidade emocional. Eu vou colocar o seguinte: desenvolver inteligência emocional. Não se deixar levar por rompantes. Né? Aconteceu alguma coisa? Vai com calma, vai na inteligência emocional, tá? Isto também é válido se você tiver não só o signo solar. O que é o signo solar? Eu nasci no dia 10 de maio, então eu sou do signo de Touro. Né? O Sol, nesse dia, estava virado lá para a constelação de Touro, no horário que eu nasci, no dia que eu nasci, então eu sou do signo de Touro. Mas a gente tem o signo ascendente. Como que eu sei isso? Só através de um mapa astral mesmo que você vai saber, que é o signo que estava, a constelação que estava subindo no horizonte, no horário que você nasceu, tá lá. Você precisa saber do horário que você nasceu para você saber o teu ascendente. Então, se você tiver os ascendentes, né? E claro que você vai ter um desses signos, vai valer também a mesma dica aí que eu dei deles. E se você tiver a Lua, que é o signo lunar, que é a nossa fonte de realização, conhecimento barra realização, é onde nós gostamos das coisas acontecerem e como nós gostamos que elas aconteçam, também está sendo analisado nesses signos aqui, tá? Então, Sol, Ascendente e Lua são três aspectos fortíssimos que a gente tem que analisar para 2020 em relação aos signos. Principalmente se você tiver um dos três em signo cardinal. Quais são os signos cardinais? Então, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. 2020 não é um ano tão fácil para esses quatro signos, tá? Capricórnio depois consegue fugir um pouco ileso da história, mas a princípio com essa grande conjunção que tem em tanto planeta, né, no signo de Capricórnio, você tem uma ênfase maior. Então, para o capricorniano, isso arrasta muito, que já é muito analítico, muito observador, ele fica num campo mais mental e analítico do que de ação. Não é legal se ele tiver que, de repente, no primeiro semestre, tomar decisões, tá? Para vocês entenderem. E já os demais, por que não vai ser tão legal assim? Eu tô falando de Ares, gente. Ariano, ele é agitado por natureza. Ariano, ele faz, depois ele pensa, né? Com o sol batendo aí e aquecendo,
essa impulsividade, essa agressividade ariana, ela vai, se você não cometer muitos excessos, ela vai pender para uma coisa negativa, não facilitando. Agora, se eu já usar o lado líder, de liderança, de pensamento à frente, de até de empreendedorismo de Áries, interessante, tá? Se eu focar já mais para esse lado. É a reforma íntima, são as escolhas. Qual o caminho? Todo signo ele é dual, todo signo ele vai ter coisas boas e coisas negativas, ruins, porque a gente não consegue aprender só com coisa boa, gente. A gente tem que aprender. O negativo, ele na verdade ele é positivo, ele vai trazer para a gente aprendizado. Então toda ação que a gente tem e que ela aconteça vai trazer um aprendizado. É interessante isso para a gente, tá bom? Então Ares foca no empreendedorismo, naquele teu lado visionário, naqueles 15 mil passos que você está à frente. Planeja. A palavra-chave de um ariano para esse ano é planejamento, não tanto execução. Na execução você pode se perder pela impulsividade, tá? Para Libra, por que que se torna difícil o ano? Libra é um signo muito indeciso e muitos momentos de 2020 os librianos, ou os ascendentes em Libra, ou as luas em Libra, vão ter que ser colocado no muro mesmo, sabe? Ou decide. Para um signo que não se sente tão confortável com tal situação, então já vai analisando aí as coisas que você vai ter que decidir e pensar com carinho, porque você tem tempo, pelo menos, tá bom? Câncer. É um ano um pouco instável nas questões emocionais, afetivas. Então, cancerianos, parcerias, né? Parcerias até comerciais. Cuidado, faz tudo com muita cuidado, com muita forma construtiva, não tenha a pressa da instabilidade emocional do seu signo. Não jogue para as questões afetivas tudo para o alto, analisa. Vocês notaram quanto eu estou usando esse lado de ponderação? Pondera, porque vai facilitar para você. As parcerias que tiver que fazer, não se iluda, não vai naquela coisa carinhosa que o canceriano tem, de olhar para o outro e achar que todo mundo é da família, né? Todo mundo é amigo. Não, não é necessariamente. Então começa a observar canceriano e nas tuas questões afetivas também saber colocar um pouco mais de limite, porque o canceriano às vezes para agradar o outro, ele vive relacionamentos afetivos em que o marido ou a esposa sobrecarregam, né, o parceiro e ele vai aceitando, porque eu construí uma família, e vai aceitando e vai aceitando. Então, saiba colocar os limites, não jogar tudo por alto, gente. Inteligência emocional, lembra que foi isso que eu foquei nos signos de água? Então, usa essa inteligência emocional para o par poder te entender melhor, tá? E as parcerias, abre o olho. Já em questão de Capricórnio, como eu falei para vocês, tudo que for em relação a trabalho, mesmo Capricorniano é um signo muito trabalhador, muito determinado, com muita força de vontade para ele caminha, né, e vai e faz esse patrimônio legal dele por merecimento, mas assim, não é um ano de rompantes, né? É um ano de continuar sendo mais equilibrado. Por que que eu falo isso? Geralmente o capricorniano ele é muito na dele. Esse ano ele vai estar muito atiradinho. E nesse estar atiradinho e que não é o hábito dele, ele pode fazer besteira, tá? Bom, temos vários planetas retrógrados. O que que é um planeta retrógrado? O movimento que o planeta faz de rotação, ele retrocede por um período de tempo, de dias ou de meses, dependendo do planeta. E no momento em que ele faz isso, ele vai gerar uma energia para nós que vai ter um contexto como se fosse um freio de mão puxado. Vai fazer a gente retroceder em alguns aspectos, tá? Ele revoluciona em algumas áreas para a vida da gente e principalmente traz nesse retroceder um grande aprendizado, tá? Eu vou falar alguns períodos, depois eu prometo que eu ponho aqui embaixo no link para vocês as datas aí para facilitá-los, tá? Quem vai retroceder e qual período. Então, a gente tem
Mercúrio retrocedendo 3 vezes no ano, ele vai retroceder de 18 de fevereiro a 10 de março, depois volta o movimento direto dele, retrocede de 19 de junho a 12 de julho, volta para o movimento direto dele, retrocede novamente de 15 de outubro a 3 de novembro e volta para o final do ano, movimento direto nele. O que isso significa? Mercúrio retrógrado, gente, o povo entra em pânico, né? O povo pira. Então, por quê? É atraso, é lentidão. Eu falo A, você entende B, né? São o caos comunicacional que a gente fala. Problemas tecnológicos, computador não funciona direito, celular não funciona direito, aparelho eletrodoméstico queima e você não entende por quê, né? Pega um trânsito lascado para todo quanto é canto que eu vou. Então, qual é a palavra-chave para esse período? Prioridade. Você sabe quando que ele vai acontecer. Prioriza. Se eu sei que, por exemplo, de 18 de fevereiro a 10 de março, eu vou estar super abarrotada na minha agenda, eu vou? O que eu vou fazer? Meses antes eu já estou deixando tudo arrumado, tá? Tudo que eu tenho que fazer, eu estou entregando com antecedência, eu estou me planejando, para exatamente quando chegar esse período, o computador estou sem internet, ok, já entreguei, tá lindo, maravilhoso que eu tinha que entregar. Eu tinha que preparar uma aula, tá pronta. Eu tinha que dar uma palestra não sei aonde, em vez de eu sair às 10 horas para chegar às 11, eu saio às 8. Tem trânsito, tem um tempo aí. Saiba dar prioridade, tá? Depois, Vênus, a gente tem um período de retrocesso dela de 14 de maio a 25 de junho. Gera problemas em questões afetivas, na área financeira, porque vamos lembrar que Vênus rege touro, tá? Negociações não é um período muito bom. Então, você tem, uma compra, uma venda de um imóvel, de um carro, uma negociação, uma aplicação financeira para fazer nesse período, evita, tá? Porque pode gerar aí imprevistos ou até prejuízos. É só evitar, gente. Ó, tô dando agenda para vocês. Anota, pega a agendinha de vocês. Eu tenho um planner maravilhoso aí. Eu boto nesse planner, tá? Período tal a tal. Tenho o hábito, eu faço a minha revolução. Claro, você acha que eu sou astróloga, não vou fazer minha revolução solar todo ano, eu faço da família inteira. Da empresa, de tudo, tá? Faço a minha numerologia, meu calendário anual, para saber quais são dias bons ou não. Essa palestra está acontecendo hoje, não é à toa, tá? Então, assim, tudo é feito de uma maneira para facilitar. E essas datas estão na minha agenda para me facilitar também. Marte vai retroceder de 10 de setembro a 14 de novembro, então é um período de muito conflito, briga. Evitem marcar qualquer tipo de cirurgia para esse período. Trânsito, briga em trânsito, nem pensar, tá? Da briga mesmo de porrada, tá, gente? Então, assim, de coisas até pior, porque a nossa agressividade tá lá no alto, tá? Também pode gerar, assim, questões com polícia, com autoridade, então toma cuidado, tá? Júpiter tem um retrocesso dele de 15 de maio a 13 de setembro, vai trazer mais lentidão nos negócios, principalmente. Falta de concentração, falta de foco, principalmente estudos, a cabeça está dispersa, ele rege os estudos também, tá? Problemas judiciais, processos jurídicos, tomem cuidado, que ele é danadinho para isso. Em um ano de sol, você imagina que tudo vem à tona, ter processo jurídico complicado, tá? Imagina se você tem algum negócio escuso, complica. Faz a gente cometer excessos que não são legais, então cuidado nesse período aí. Saturno de 12 de maio a 30 de setembro, o retroceder de Saturno é uma cobrança lascada, viu, gente? É um período de lentidão, de replanejamento, de ação, assim. Tem que pensar muito antes de agir. Replanejar, tá? Para não fazer besteira. Temos um Urano que ele vai entrar em movimento
retrógrado do dia 13 de agosto, agora ele entrou, né, de 13 de agosto de 2019 e continua, né, até 11 agora, de janeiro de 2020, daí ele fica um tempinho aí direto, dia 16 de agosto ele entra novamente de 2020 e vai até 15 de janeiro de 2021. Nesse ir e vir dele, ele vai causar bastante instabilidade, muito questionamento, rebelião, nas questões políticas, até passeata, povo indo na rua, situações como a gente tem visto no Chile, por exemplo, tá? Então, não é à toa, não. É esse Urano agindo e agindo grandemente, porque não dá para ter evolução, gente, se a gente não buscar mudança, né? E às vezes essa mudança, infelizmente, está vindo através do povo saindo na rua, tá? Netuno também retrocede do período de 24 de junho a 29 de novembro. É um período para tomar cuidado com negócios, porque a gente pode ser envolvido em fraude, né? Ele é muito ilusório para tudo. Cuidado com a falsidade das pessoas, com as promessas, né? A pessoa te promete uma coisa de trabalho e faz outra, né? Parceria que vem para você, olha, pinta um mundo cor-de-rosa e depois não é bem assim, você topa tudo e depois dança. Intoxicação alimentar, né? Um período para tomar cuidado com a alimentação, criar até uma alimentação mais consciente aí e traz muito sono, muita preguiça. Então, se você perceber que de junho, de 24 de junho a 29 de novembro, você tá mais letárgico, mais cansado. Vocês podem ver que o ano passado, muita gente vinha assim nos meus atendimentos, às vezes em aula comentava comigo: "Nossa, tá pesado, né, o negócio, porque eu sinto um cansaço". Esse Netuno agindo aí, retrocedendo, tá, gente? Plutão, do dia 26 de abril até o dia 4 de outubro. Danadinho, Plutão, ele traz um autoritarismo, traz aquela coisa ditatorial, encerramentos muito bruscos mesmo, perdas, ele é o planeta que governa a morte, né? Então, desapego, doenças transmissíveis, ele rege junto com, né, o escorpião, que é o signo que ele rege, toda a parte nossa ginecológica, então é um período para estar atento, tomar mais cuidado aí. No mundo a gente pode ser um período até de guerra, de problemas com autoritarismo e comandos exacerbados demais, tá? Gente, durante o ano, final de junho, nós vamos ter 6 retrógrados ao mesmo tempo. A gente está aqui com Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão. Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, a gente hiberna no final de junho e acorda só quando eles passarem, né? Tome cuidado com confusão, com escândalo, olha o sol lá ainda potencializando tudo isso. Confusão, escândalo, corrupção, nervosismo, o retorno da natureza, do que a gente só vem plantando mesmo, né? Não tem outra forma, a gente é um plantar e um colher, né? Um plantar e colher, é a lei de ação e reação. A física já está aí para explicar. O que nós devemos observar, principalmente no nosso mapa, né? Para quem faz mapa, para quem fez mapa já aí, no nosso mapa natal, mapa de quando nós nascemos, e todos os anos a gente tem a nossa revolução solar. Então, o que a gente deve, quem fez ou quem vai fazer a revolução solar para 2020, tá? O que você tem que notar? A posição do signo de Leão, porque ele é regido pelo Sol. Então, em que casa que ele está? Ele rege alguma casa? Tem planeta nele? Como que é isso? Né? A posição do Sol. Então, em que signo que está teu Sol? Em que casa que ele está e como está agindo? A influência dos signos cardinais, que eu já falei para vocês, tá? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Se eu tenho eles principalmente como signo solar, signo ascendente ou signo lunar.
A posição de Lilith, o que é Lilith? Lilith é um ponto lunar, gente. Lilith, dentro do nosso mapa nós temos a Lua, Lilith e Vênus, que são aspectos femininos, vamos colocar assim. A Lua ela vai trazer um conhecimento e iluminar. Se eu não compreender completamente, eu caio em Lilith, né? Que vai ser um lado mais sombrio. Se eu conseguir sublimar isso aqui, atingir o conhecimento, então eu vou para Vênus, que traz a realização. Então, este ponto é muito importante para a gente conhecer. Ela vai estar em 2 casas durante o ano. Eu preciso saber quais são essas 2 casas para saber como eu vou trabalhar isso na minha vida. Esses 2 assuntos que essas casas zodiacais regem. O mapa, gente, ele tem 12 casas, ou seja, 12 assuntos que vão reger a vida da gente. Então, Lilith vai passar por 2. Como isso vai funcionar? Né? Que conhecimento eu vou ter que adquirir ali para me facilitar, tá bom? Caso eu não adquira esse conhecimento, adivinha? Patino, 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 patino. E o que é pior, eu vou patinar durante o ano e quando chegar lá em outubro, quando entrar, né, a tua Lilith para a tua outra casa, o negócio pega, né? Que além de não realizar e perder tempo, você pode se complicar mais naquilo que você queria se realizar. Também vou analisar onde está a posição de Escorpião. Por que isso? No final de 2019, Marte entrou em Escorpião e vai gerar para a gente frutos que vão ajudar a encontrar nossos propósitos humanitários, nossa missão de vida. Como eu faço isso? O que eu estou fazendo aqui nesse planetinha? Né? Por que eu vim parar nesta casa aqui? O que eu tenho que fazer nessa casa? A única coisa que eu tenho que fazer nessa casa é trabalhar e pagar conta, gente. A única coisa que eu tenho que fazer nessa casa é ter. Eu quero ter uma casa, um carro, né? Uma casa de praia, um sítio. É a única coisa. Será que é tão pobre assim a vida humana? Então, assim, esse escorpião causa pra gente aonde é que eu tenho que agir naquele pensamento coletivo que quando vier o ano que vem, né? Lembra o amor universal de Vênus que eu falei logo no começo do vídeo? Esse escorpião já vai mostrar para vocês, olha, seja humanitário nisso. É aqui que você tem que se desapegar, se desprender. É aqui que você tem que olhar de outro ângulo e conhecer, tá? Então, isso a gente acaba vendo mais a fundo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma continuidade no link aqui para quem agora quer se aprofundar na parte do seu mapa. Como eu falei, as palestras sempre vão ter uma primeira parte em que eu vou passar para vocês coisas que vai poder ajudar e um link na sequencial para as pessoas que quiserem ver no mapa delas como isso vai acontecer. Então, ela tem um pequeno investimento de R$ 50. É só vocês entrarem nesse link. Vocês vão receber por e-mail todas essas posições que eu falei para vocês, do Sol, onde está o Sol de vocês, onde que está Escorpião, onde está Lilith, nas casas em que Lilith está, onde está a posição também, se os seus signos são cardinais, como eu falei para vocês, como isso vai atuar, as casas, para vocês darem a continuidade acompanhando lá com um relatóriozinho de vocês na mão, o restante dessa palestra. Espero que vocês gostem e para quem quiser se aprofundar, gente, vai valer a pena, eu garanto, tá bom? Estou aguardando vocês na segunda parte do vídeo.